Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 23 de março do ano de 2018, e nosso tema hoje é Eu Quero um Bode. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/barra Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/barra Voz Espiritualista. Muito bem, nós encerraremos hoje essa semana de estudos de caso, estudos de caso meio tenebrosos, com o tema Vivido por mim enquanto médium. Todos os casos que eu trouxe essa semana foram casos em que eu estive presente. Porém, agora eu trarei um caso em que eu fui o médium através do qual a manifestação aconteceu. E foi mais ou menos assim. Às segundas-feiras, nós tínhamos sessões de desobsessão, que eu até prefiro chamar de atendimento espiritual, porque o número de obsessores propriamente é muito pequeno, o número de sofredores é muito grande. Mas enfim, chamávamos de desobsessão. E numa dessas sessões se manifestou uma entidade que se identificou como sendo Exu Carniça. Eu não vou entrar no mérito se era Exu, se não era. A entidade se identificou com o nome de Exu Carniça. E era uma manifestação grosseira, uma manifestação rude, uma entidade claramente mal intencionada, uma entidade que debochava muito e que deu uma certa canseira, né, no esclarecedor, na pessoa que estava dialogando com a entidade. Em dado momento da conversa, ela revela que ela foi trazida ali pelos guias espirituais porque ela foi contratada por alguém para perturbar os negócios de uma pessoa que fazia parte do trabalho. E de fato, essa pessoa estava passando por inúmeras dificuldades na sua empresa, inúmeros desentendimentos, e já se começava a aventar a hipótese de uma influência externa, de uma influência espiritual. A entidade confirmou: quem está fazendo isso sou eu, e eu fui contratado por um concorrente. Veja só, né? E aí conversa vai, conversa vem, alguém pergunta para a entidade: mas o que você quer para você parar com isso? E ele diz: eu quero um bode. E aí todo mundo se assusta: como assim um bode? Ele diz: se você quer que eu pare o que eu estou fazendo, você vai comprar um bode, vai levar no lugar tal, tal hora da noite, e lá chegando você vai cortar o pescoço do bicho, deixar ele sangrar até morrer, e então eu paro de fazer o que eu estou fazendo. E aí alguém perguntou: mas por que você quer um bode? E ele diz: porque eu quero me alimentar da energia do sangue dele. E aí foi aquela surpresa, né? Mas aí foi dito à entidade: não, nós não trabalhamos assim, esse não é o caminho, vamos pedir que o senhor volte, né, uma nova ocasião. Fez uma oração, a entidade foi embora. Surpresa geral, né? Nunca antes e nunca depois uma entidade havia se manifestado, um obsessor, dizendo-se um mercenário, ou seja, ele trabalhava a troco de recompensas, né? Alguém prometeu a ele alguma coisa se ele fizesse o que ele estava fazendo, e a entidade, sem compromisso moral nenhuma, simplesmente aceitou o processo. Bom, a partir daí, em várias ocasiões, essa entidade continuou se manifestando. Nas primeiras manifestações, nos primeiros meses em que ela vinha, sempre com uma atitude debochada, irônica, perguntando do bode, cadê o bode, tentando convencer a pessoa que era vítima a ceder ao pedido a fim de que as perturbações cessassem. Como nós não cedemos, a casa não cedeu, ele continuou vindo nas manifestações onde ele foi esclarecido. Os esclarecedores, né, conversavam com a entidade, apontavam a ela o erro que ela estava cometendo, a infração às leis divinas e por aí vai. As manifestações duraram quase 10 meses. Depois desse tempo todo, a entidade já estava muito modificada. Ela já não falava mais do bode,
mas ela se mostrava como ela realmente era, um espírito vicioso. Ele manifestava, ele pedia assim: me dá um cigarro, me dá um copo de cachaça, pelo amor de Deus, é só o que eu estou pedindo, eu não estou perturbando mais ninguém, eu só quero isso para eu ir embora. E nós já tínhamos recebido uma orientação espiritual para não dar. Então nós sempre éramos firmes. Não, não vai receber, não vai ganhar, o senhor precisa se esclarecer, precisa seguir, né, um bom caminho, o caminho da luz, sair das trevas, isso não vai te levar a nada. E toda a conversa que normalmente se tem com as entidades neste trabalho. Ao final desses 10 meses, certa ocasião, ele disse o seguinte, que ele havia sido convidado pelos Exus da casa a sair do caminho do mal que ele estava, como entidade mercenária, ou seja, atuava de forma independente, para começar a trabalhar em favor do bem. Mas ele não estava bem certo de que era isso que ele queria, e ele nos disse que iria nos observar. Se ele achasse que valia a pena, ele passava, como ele falava, para o nosso lado. Se ele achasse que não valia a pena, ele ia continuar do jeito que ele estava. Infelizmente, pouco tempo depois disso, o grupo se desfez e nós não tivemos mais informações sobre essa entidade, então nós não sabemos se ele saiu do caminho que ele estava ou se ele continuou a mesma coisa. Bom, esse é o caso. Agora vamos pensar algumas coisas. Se a gente pegar a literatura antiga de Umbanda, a gente vai ver que era muito comum você atenuar um trabalho negativo quando de fato existia, através de oferendas, né? Então, se chamava a entidade em terra e falava, olha, o que você quer? Aí a entidade falava, eu quero um copo de marafa, e dava um copo de marafa. Ou seja, você combatia o mal ofertando algo melhor do que a pessoa que, entre aspas, contratou a entidade para fazer o trabalho que ela estava fazendo. Isso sem contar aqueles que iam além, né? Que falavam assim, não, você quer um copo? Eu te dou 10 garrafas para você levar todo o mal que você me fez de volta àquele que o contratou. Então, as coisas eram meio que resolvidas assim. Hoje em dia, na minha opinião, é inadmissível que uma casa de caridade haja dessa maneira. Já vi muitas pessoas defendendo esse procedimento, mas para mim não faz sentido. Por quê? Porque o bem não pode fazer concessões ao mal. Assim como os trabalhos de desobsessão não visam apenas afastar a entidade problemática, mas também estender a ela a possibilidade de socorro e auxílio. É nisso que está a fraternidade real. Dizer para uma entidade, larga ele, segue para o seu lugar de merecimento, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, estender a mão fraternalmente a um espírito que temporariamente está dedicado ao mal é outra situação. Então, isso me mostra sempre a importância da desobsessão, inclusive como uma terapêutica espiritual que, se bem aplicada, pode produzir bons frutos. Tanto é que no espaço de 10 meses, aquela entidade grosseira, irônica, que debochava das coisas que nos eram sagradas, ao final já estava balançada por conta de tudo que ouviu, do esclarecedor, das suas próprias reflexões, daquilo que as entidades lhe falavam para sair do caminho do mal. Bom, mas vamos voltar para o cerne da questão. E se ele tivesse dado o bode? Vamos pensar, a entidade pediu o bode. Será que dá para confiar em espíritos dessa natureza? Ela é uma entidade mercenária, ou seja, ela trabalha não por ideal, ela trabalha por preço. Alguém, em algum lugar, conseguiu contato com essa entidade e falou, olha, eu quero quebrar a empresa dele. Então você faz esse serviço? Faço. O que você quer como pagamento? Eu quero X coisas. A pessoa falou, eu te dou. Então, a entidade vai e começou o processo de perturbação. Isso é que é ser mercenário, né? É não se importar se está fazendo bem, se está fazendo mal, se é uma pessoa inocente. Ele não está nem aí, ele está ali simplesmente para fazer aquilo que ele foi pago para fazer. E a pessoa alvo de uma ação dessa natureza, muitas vezes pode se sentir tentada. Não, vou dar o bode, vai ser. Se é só isso que ele quer, ele vai me deixar em paz, então eu vou lá, compro o bode, levo lá onde ele quer, mata esse bicho e pronto, acabou.
Mas vejam, entidade que não tem compromisso moral também não tem compromisso com a verdade. Pode ser que se ele levasse lá o bode, a entidade realmente parasse de atazaná-lo? Pode. Mas pode ser que a hora que ele fizesse isso, a entidade simplesmente dissesse: eu o curvei, ele me obedeceu. E aí, a influência que ela exerceria sobre a pessoa seria cada vez maior, porque a entidade conseguiu com que o encarnado obedecesse à sua vontade. Ela está preponderante à vontade do indivíduo. Ela foi obedecida. E a partir dali não me espantaria que ela começasse cada vez mais a exigir coisas absurdas, esperando que a pessoa simplesmente o obedecesse. Bom, cabe dizer que, obviamente, essa entidade, que aceitou fazer um trabalho negativo não é um Exu de Umbanda. Ela pode até se dizer Exu, pode trabalhar nessas bibocas que tem por aí, mas obviamente não é uma entidade de Umbanda. Por quê? Porque nunca na Umbanda uma entidade pode fazer o mal, simplesmente isso. Todas as entidades da direita ou da esquerda, se trabalham na Umbanda, já são entidades propensas ao bem. Portanto, de forma alguma elas fazem o mal. E também me soa inadmissível que alguém de dentro da Umbanda simplesmente aceite essa proposta. Não, então ela está me infernizando, peraí, eu vou comprar o bode, vou levar lá, vou cortar o pescoço, deixar o bicho esguinchando sangue para todo lado, porque esse encosto some daqui. Me parece, me soa inadmissível que um terreiro aceite algo dessa natureza. Ora, primeiro, se a entidade fosse tão forte como normalmente essas entidades falam, eu sou poderoso, eu faço o que eu quero, ninguém me manda, ela não estaria na desobsessão. Porque para estar lá, ela frequentemente é constrangida por uma força maior que a sua. Então, se os nossos guias têm força para constranger uma entidade dessa natureza a comparecer contra a sua vontade no trabalho, então a força deles é maior. E eles não precisam disso. Nós nunca derramamos uma gota de sangue em nossa casa. E nunca derramaremos. Então, essa entidade está subordinada a uma força superior. Então, se algo assim acontece, nós devemos confiar nos nossos guias e fazer um exame de consciência, buscar a reforma íntima, porque não há entidade que nos atinja se não formos atingíveis. Então é através das nossas fraquezas, das nossas brechas, que esses espíritos mercenários conseguem nos influenciar. Se eu quero resolver o problema, não tem que dar bode para a entidade. Eu tenho que ver aonde que eu estou fazendo merda, aonde que eu estou errando. Então buscar corrigir isso em mim. E aí sim eu vou num terreiro, peço apoio para as entidades, elas vão me apoiar, eu me fortaleço, a influência da entidade diminui. E além disso vem o amor divino, o amor conforme nos recomenda o Evangelho, que nos pede frequentemente para orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então não é simplesmente, sai daqui e segue para o seu lugar de merecimento. Não, vamos orar por ele. Porque nós talvez já estivemos nessa posição no passado. Talvez já tenhamos feito isso. Então, com a oração, com a persistência, trabalho construtivo no bem, esforço e vigilância para a nossa reforma íntima, nós vamos conseguir nos imunizar tanto quanto possível contra toda e qualquer influência de espíritos dessa natureza. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.